Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Hoje nós estamos no programa de número 86 e no programa anterior nós começamos um outro subtópico, o subtópico da vocação eficaz. Nós fizemos as nossas considerações iniciais e nós vamos, como nós sempre fazemos, apresentar aqui um brevíssimo, no caso de hoje, resumo do programa anterior. O que nós vimos no programa de número 85 sobre esse tópico tão importante de soteriologia. E esse é o grande tópico que nós estamos estudando, soteriologia. E aí esse subtópico, vocação eficaz, começamos no programa anterior. O que nós vimos, de forma bem rápida? Nós vimos primeiramente que a vocação eficaz ela diz respeito, ela está relacionada àquela resposta que o homem dá ao chamado do Evangelho. Então, quando nós falamos de vocação eficaz, nós estamos falando basicamente disso, dessa realidade caracterizada pela resposta ao chamado do Evangelho. Vimos também que o homem que não é regenerado, o homem que não experimentou o novo nascimento, ele é totalmente incapaz, sem a obra do Espírito Santo, obviamente, então ele não foi regenerado, então ele não tem ainda a obra do Espírito Santo na vida dele. Esse homem não regenerado, ele não pode, ele não consegue, ele não quer, ele é totalmente incapaz de alterar a sua condição de morto espiritual, ele também é totalmente incapaz de mudar a direção básica do seu coração, da sua vida, do amor a si mesmo para o amor a Deus. Isso nós vimos em vários programas. No programa anterior nós só voltamos a falar sobre isso, mas desde a antropologia nós estamos falando sobre isso. O homem natural, esse é um termo teológico, homem natural é aquele homem que nasce como um filho de Adão, ele já nasce com o pecado original. Pecado original era exatamente isso, essa herança adâmica, essa herança do próprio Adão. Adão, ele caiu, e essa queda atingiu todos os seus descendentes, eu e você, todas as pessoas. Essa pessoa, sem ser regenerada, essa pessoa sem a ação do Espírito Santo, ela é totalmente incapaz de alterar a sua condição fundamental, do amor a si mesmo para o amor a Deus. Tudo isso é muito importante para a gente entender o que nós estamos estudando aqui. Vimos também que o homem, nesse caso, então considerando isso, ele depende totalmente da ação do Espírito Santo, que abre o seu coração, que opera arrependimento, que capacita essa pessoa a crer no Senhor Jesus Cristo. Sem a ação do Espírito Santo, esse homem não consegue experimentar mudança na sua vida, mudança fundamental no seu coração. Sem essa ação soberana, graciosa, sobrenatural, miraculosa do Espírito Santo, o homem não consegue de forma nenhuma aceitar o convite do Evangelho, dizer sim ao convite do Evangelho. E aí, terminando esse resumo, essa abertura do coração, essa transformação do coração, é chamada pelos teólogos reformados de chamado interior ou vocação interior, ou então vocação eficaz. Então, de forma bem rápida, resumida, isso que nós estudamos no programa anterior, as considerações iniciais acerca desse assunto tão importante, a vocação eficaz. Dúvidas sobre isso? Volta lá no nosso programa, assista de novo, anote, nos ajude aí a divulgar o Sã Doutrina, ok? Dito isso, no programa de hoje, nós vamos estudar, dando sequência aos nossos estudos sobre vocação eficaz, dando sequência aos nossos estudos de soteriologia, nós vamos falar sobre o seguinte tema: a base bíblica da vocação eficaz. Ok? Será que essa doutrina é uma ficção calvinista? Será que essa doutrina é uma invenção de um ou dois teólogos? Será que para a gente estudar a base bíblica, a gente tem que forçar os textos bíblicos para que eles se encaixem nessa doutrina? Ou por mais que você chame de outros nomes, nós apresentamos aqui ou chamado ou vocação interior,
ou então vocação eficaz. De repente existe de repente tem algum teólogo que utiliza uma outra terminologia, né? A terminologia mais conhecida é essa mesmo, né? Vocação eficaz ou vocação interior ou chamado interior. Mas será que isso tem base bíblica? Será que só um ou dois textos? Será que nós vemos isso só nos escritos de Paulo, enfim? Ou é possível olharmos para essa doutrina de forma clara nas Escrituras? É isso que nós vamos ver no programa de hoje, com a graça de Deus. Vejamos então alguns textos bíblicos que mostram a base bíblica, né, o fundamento bíblico para a doutrina da vocação eficaz. No programa anterior, nós usamos o texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. Hoje nós vamos repetir esse mesmo texto, tá? Então vai ser projetado aí para você. Acompanhe a leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do 22 ao 25. Lá nós lemos assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então perceba que enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus, alguns aceitavam e outros rejeitavam a sua mensagem. Isso acontecia com Paulo, isso acontecia com João Batista, isso acontecia com Abraão, isso acontecia com Moisés, isso acontecia com Davi, isso acontecia com os profetas, isso acontecia com Pedro, isso acontece com qualquer pessoa que prega a palavra de Deus, que anuncia o evangelho. Alguns aceitam, outros rejeitam, né? Alguns desses que rejeitaram, mais à frente podem ouvir a palavra de Deus novamente e aceitar, ou podem continuar rejeitando. Mas o ponto aqui é que enquanto alguém abre a palavra de Deus, ou então por ter memorizado, né, por ter guardado a palavra de Deus no coração, proclama a mensagem do evangelho, as pessoas, os ouvintes, eles podem aceitar ou não aceitar. Como entender essa dinâmica até onde é possível, né? Então perceba aqui que no versículo 24, né, quando Paulo afirma, vai ser projetado novamente para você, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então nós vimos, e vamos reafirmar novamente agora, que esse é um dos textos, um dos vários textos que nós veremos hoje, Deus permitindo, onde Paulo aqui, embora o termo não esteja ali, a realidade está. A realidade da vocação eficaz ou do chamado eficaz. A pregação de Paulo nesse caso, vamos repetir aqui, tem dois tipos de reação. Primeira reação, aqueles que a consideram um escândalo e uma loucura. Esse cara aí está pregando uma mensagem que é um escândalo. Isso está muito abaixo do que eu quero ouvir. O que Paulo está pregando é uma loucura. Então esse é um tipo de reação. Uma segunda reação, aquela caracterizada por aqueles que consideram que isso que Paulo está pregando, na verdade, não é escândalo e nem loucura. É poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo, quando estava lá no Areópago, ele também experimentou esses tipos de reação à sua pregação. Enquanto Paulo pregava ali no Areópago, uns disseram, isso é loucura. Outros disseram, acerca disso nós vamos te ouvir depois, agora não. E outros aceitaram a mensagem, porque lá no fundo consideraram poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí, para realçar essa diferença, né, esses dois sabores, esses dois gostos, essas duas reações provocadas pela pregação da palavra de Deus, nós vamos agora, com esse texto em mente, texto de 1 Coríntios, o texto de Lucas 14, 24. Vai ser projetado, acompanhe a leitura. Lucas 14, 24 diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. No episódio, né, onde Cristo, ele convida, né, ele chama dos seus discípulos e convida
ele chama um dos seus discípulos para convidar muitas pessoas para participarem de uma ceia. E os primeiros eles vão rejeitar. E numa outra parábola, os segundos inclusive vão rejeitar. Aí numa terceira vez é que existem pessoas que vão aceitar. Então, guardando esses dois textos, né, nós podemos afirmar que nessa passagem de Lucas, que nós acabamos de ler, Lucas 14, 24, lembre-se disso, nenhum dos chamados é salvo. Nessa primeira chamada, nenhum deles aceita. Nenhum deles é salvo. Agora, no texto lá de 1 Coríntios 1, do 22 ao 25, só os chamados é que são salvos. Então perceba a diferença. Em uma situação, aqui no nosso texto de Lucas, nenhum dos chamados foi salvo. Ali em Coríntios, né, nesse episódio que nós lemos aqui, 1 Coríntios 1, do 22 ao 25, os salvos são os chamados. Só os chamados é que foram salvos. E aqui muita atenção. A distinção entre o chamado geral e o chamado eficaz não é uma ficção calvinista, como alguns acusam, né, os reformados e calvinistas nesse sentido. Não é uma invenção humana. Olhando com atenção para os textos bíblicos, nós vemos isso. O ensino da vocação eficaz, ele está sim baseado nas Escrituras. Mais um texto, Romanos capítulo 8, do 28 ao 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então prestemos atenção aqui. Primeiro uma pergunta. Quem são aqueles para os quais todas as coisas cooperam para o bem? Porque o texto deixa bem claro, né? E é um texto bastante conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta nossa é: quem são esses? Quem são esses ou quem são aqueles para os quais todas as coisas cooperam para o bem? A resposta que nós damos aqui, e aí você seja um bereano, Bíblia aberta e vai investigando se a nossa resposta está coerente com as Escrituras. Quem são esses? Eles são descritos aqui no texto de duas maneiras. Primeira maneira, são aqueles que amam a Deus. E nesse caso, nós temos aqui o que o povo de Deus faz. E segunda maneira, né, a segunda maneira através das quais ou pelas quais eles são descritos. Quem são esses? Quem são aqueles? São aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? Propósito de Deus. Então nós temos o que o povo faz, aqueles que amam a Deus, e o que Deus faz. Deus é aquele que chama. Então, de novo, olha só. Quem são aqueles para os quais todas as coisas cooperam para o bem? Primeiro, são os que amam a Deus. E aqui nós temos o que o povo de Deus faz. Segundo, são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aqui nós temos o que Deus faz. Ele chama segundo o seu propósito. Sem nenhuma dúvida, existe nesse texto um significado de chamado que vai muito além do que apenas uma convocação geral, né, um convite geral do Evangelho. Porque existe sim o convite geral do Evangelho e nós já vimos isso. Tem textos que falam que quando você observa o versículo e tudo que está atrás, tudo que está na frente, todo o contexto, o texto está falando de um chamado geral. Nesse texto aqui não é um chamado geral. Aqui existe uma especificidade claríssima. Sem nenhuma dúvida existe nesse texto um chamado que vai muito além do chamado geral, do convite geral do Evangelho. E por que nós podemos afirmar isso? Pela expressão segundo o seu propósito.
As pessoas desse texto aqui de Romanos foram chamadas segundo o seu propósito, ou seja, segundo o propósito de Deus que conduz à salvação. Vejamos novamente os versículos 29 e 30. E nós vamos começar no 28. Romanos 8, 28, 29 e 30 vai ser projetado aí para você. Acompanhe a minha leitura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. De novo, preste atenção, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos pensar um pouquinho mais nesse texto aqui. Primeiro, aqueles que foram chamados no versículo 30 são os mesmos que foram chamados segundo o seu propósito no versículo 28. Então perceba aqui que nós estamos tentando entender se aqui está mais relacionado a um chamado geral ou algum chamado mais específico. E aí você percebe, considera o versículo 28, 29 e 30. Os mesmos que foram chamados aqui no 30 são exatamente os mesmos que foram chamados no versículo 28 e que estão relacionados à realidade daqueles que estão no versículo 29. Não existe uma separação, não existe uma divisão entre os personagens alvos do chamado do 28, 29 e 30. E atenção aqui, os chamados nesse texto aqui, eles são também justificados e glorificados. E o que isso significa? Não existe nenhuma possibilidade nesse texto de que uma pessoa seja chamada e perca o seu chamado no meio do caminho. Nesse texto, não. Aqueles que foram chamados, nesse texto aqui, eles são justificados, ou seja, tornados justos, declarados pelo justo juiz como justificados e depois glorificados. E aí é por isso, preste atenção, que nós vemos nesse texto a realidade da vocação eficaz. Os que foram chamados foram eficazmente chamados. Não existe nenhuma possibilidade de ineficácia nesse chamado. Nesse chamado aqui, impossível, ok? Próximo texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim, vai ser projetado aí para você. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba aqui que essa comunhão com Jesus está relacionada, diretamente relacionada, ao vivo relacionamento com Cristo, e esse relacionamento será mantido até você continuar fazendo os seus exercícios espirituais. Não, a ideia não é essa. E essa comunhão com Jesus, expressa no texto que nós acabamos de ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:9, essa comunhão aqui está relacionada ao vivo relacionamento com Cristo, que será mantido até quando? Até o fim. Até o fim, até a eternidade. O chamado ensinado aqui não pode significar somente o convite do Evangelho, que pode ser aceito ou rejeitado, mas trata-se nesse texto do chamado eficaz, ou da vocação eficaz, ok? Sempre quando nós usarmos, de forma indistinta, chamado ou vocação, a gente está falando da mesma coisa, tá? Chamado e vocação aqui, para os nossos propósitos, tratam-se de expressões sinônimas, tudo bem? Então o apóstolo Paulo, nós podemos afirmar também que ele usa frequentemente o termo chamado de vocação eficaz. Ele utiliza esse termo chamado para falar de vocação eficaz ou do chamado eficaz. Vejamos outros textos. Romanos 1:7 diz assim, aqui na apresentação que o apóstolo Paulo faz da sua carta, Lá está escrito assim, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Um outro texto onde nós vemos essa expressão chamados,
Romanos 9, 23 e 24. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Perceba que aqui Paulo também fala de um chamado bem específico, e esse chamado inclui judeus e gentios. Fazem parte do povo de Deus aqueles que foram chamados dentro do povo judeu e dentre os gentios. Próximo texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Perceba aqui de novo a expressão, né? Visto que não foram chamados. Ou seja, você tem chamados, pessoas que não são necessariamente, né, sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Gálatas, capítulo 1, do 15 ao 17, diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo novamente deixando bem claro que ele foi separado antes da fundação do mundo, antes de nascer, né? Ele foi separado, mas foi chamado pela graça, tendo Cristo, né, como a sua referência, né, existencial. E o último texto nesse momento, Efésios capítulo 4, de 1 a 4, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Olha só, chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Então perceba aqui que em todos esses textos, e nesse caso, né, textos ali no Novo Testamento especificamente, escritos pelo apóstolo Paulo, todos eles você pressupõe, até porque nós estávamos falando, né, do uso que Paulo faz da expressão chamado, sempre se referindo à realidade da vocação ou do chamado eficaz. E aí, então nós vemos, né, Paulo sempre falando dessa realidade. Então existem outros textos, né? Será que existem outros autores, né, das Escrituras, especificamente do Novo Testamento, que falam também dessa realidade? Né? Nós vamos ver que sim. Nós vamos ver outros textos escritos aí por outros autores. Claro que nós estamos falando de outros autores humanos, obviamente, né? Estamos falando da palavra de Deus, que tem um único autor, que é o próprio Deus. Mas Deus também, deixando bem claro, uma coisa que nós já falamos em outros programas, né? Se nós tivéssemos essa doutrina, ou qualquer outra doutrina escrita somente nas 13 cartas de Paulo, não teria nenhum problema, tá? Absolutamente nenhum problema. Mas aqui nós vemos, né, que existe essa variedade dessa doutrina, a vocação ou chamado eficaz, escritas também, próximo texto, nós vamos ler um texto de Pedro, ok? Então já abra a sua Bíblia ou acompanhe a nossa leitura aqui. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está ensinando sobre o chamado nesse texto? Essa expressão aqui, chamou, diz respeito, toca em quais realidades, né? Então perceba, primeira verdade que nós temos que lembrar aqui: o público para o qual o apóstolo Pedro está pregando, ensinando, é crente ou não crente?
Nós sabemos que é crente. Ele está falando da raça eleita, sacerdócio real. Então ele está falando com cristão. Então preste atenção. O público de Pedro é classificado como raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, deixando absurdamente claro que aqui o chamado, obviamente, claramente, é mais do que um convite que pode ou não ser rejeitado. Aqui é um chamado eficaz. É o povo de propriedade exclusiva de Deus, é raça eleita. Ele não está falando, aqui não é uma questão geral, genérica, ok? E é importante lembrar também que esse povo aqui para o qual Pedro está escrevendo, pregando, é um povo que não está mais nas trevas, mas agora está na luz. Por quê? Porque ele foi eficazmente chamado por Deus. Uma realidade inexorável, que não dá para mudar. Pedro está falando a um povo que é adjetivado com os seguintes adjetivos, com as seguintes expressões: raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. É um povo que já não está mais nas trevas, está na luz. Então é óbvio que o texto, esse chamado, não tem nada a ver com o chamado geral. Aqui é a vocação eficaz. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aqui tem uma preciosidade, prestemos atenção. Primeiro comentário, a primeira reflexão que nós vamos fazer aqui é que o chamado, a vocação mencionada nesse texto, ela está juntinho com a expressão eleição. E elas são tratadas de forma inseparáveis, elas estão absurdamente juntas, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, existe apenas um artigo definido antes das duas expressões. O texto diz assim: a vossa vocação e eleição, o que prova, inclusive gramaticalmente, que elas são tratadas de forma inseparável. Ok? Preste atenção. O que isso significa? Significa que essas duas palavras, vocação e eleição, devem ser vistas como o texto nos ensina, em unidade e não de forma separada. Ou seja, vocação e eleição devem andar juntas, ok? E lembrando, de repente você está fazendo uma pergunta: pastor, mas não tem ali o chamado, mas tem vocação. Vocação e chamado, basicamente, para os nossos fins aqui, a mesma coisa, tá? Vocação eficaz, chamado eficaz, dizem respeito à mesma coisa, à mesma realidade. E nesse texto, aí você tem a vocação e eleição, que no texto estão, inclusive gramaticalmente nós vimos, é um artigo se referindo a ambas, e isso nos traz o ensino. Elas devem ser entendidas como de forma inseparável. Eleição e vocação, vocação e eleição. Esse chamado, essa vocação, não se refere, obviamente, claramente, ao convite geral do Evangelho. E nós podemos ter certeza disso por dois motivos. Primeiro motivo, além daqueles que nós já falamos aqui. Primeiro motivo: como o chamado está unido à eleição, certamente se trata da vocação eficaz. Segundo motivo, não faz sentido nenhum aqui dizer que se trata de uma vocação geral, o convite do Evangelho. Pois seria estranho, preste atenção, seria muito estranho pedir para uma pessoa confirmar o convite geral do Evangelho, sendo que ela acabou de ouvir o Evangelho. A pessoa ouviu pela primeira vez e já pede para confirmar. A ideia não é essa. Certamente o apóstolo Pedro está pedindo para confirmar o chamado e a eleição, observando o que ele tinha já dito lá nos versículos 5, 6 e 7. Vamos dar uma olhada nos versículos 5, 6 e 7? Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade
o amor. Preste atenção. O que Pedro está pedindo é que a pessoa confirme que ela foi eficazmente chamada para a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, observando sempre os frutos que acompanham a vocação eficaz em sua vida. E aqui estão, né, esses frutos, né, esses aspectos do mesmo fruto, né? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então, você deve confirmar a sua vocação, que nesse caso não é o chamado geral. Você é um cristão, você é um pecador arrependido, que continua se arrependendo e crendo no Senhor Jesus. Confirme a sua vocação, a sua eleição, as duas coisas juntas. Não dá para perder. Com os sinais que devem acompanhar o chamado, a vocação, a eleição. Ok? Desta forma, essa pessoa teria certeza de que ela foi eficazmente vocacionada ou chamada. É para essa pessoa ter certeza. Uma coisa é ser chamado eficazmente. Outra coisa é você ter a certeza disso. E aí Pedro está trabalhando com essa ideia, ok? Judas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. O que esse primeiro versículo dessa pequena e preciosa epístola de Judas nos ensina? A ideia aqui é que nem todos os que recebem o convite do Evangelho são amados pelo Pai e guardados em Cristo, mas somente aqueles que são eficazmente levados à comunhão com o Deus Trino. É impossível que alguém que tenha sido chamado, guardado por Deus Pai, amado por Deus Pai e guardado por Jesus Cristo, perca essa realidade. Ok? E o texto está conectando todas essas realidades. Alguém que foi chamado por Deus eficazmente, amado pelo Pai, guardado pelo Senhor Jesus Cristo. Tem mais textos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, diz assim: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Perceba aqui que o termo chamado, ele está unido aos termos eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então perceba que existe uma união. Assim como em textos atrás existiu uma união entre a vocação e a eleição, nesse texto de Apocalipse há uma sintonia, uma comunhão entre as expressões chamado, eleitos e fiéis que se acham com Ele. O Anthony Huckman, e aí vai ser projetada essa frase aí para você, o Anthony Huckman faz a seguinte afirmação: concluímos que o Novo Testamento realmente ensina que há uma vocação eficaz de Deus diferente do convite do Evangelho. Então perceba, tanto o programa anterior como esse programa, nós estamos falando sobre essa realidade. Nós já falamos da realidade do chamado geral do Evangelho. E agora nós estamos falando sobre essa vocação eficaz do Evangelho. E uma outra frase, agora não uma frase, um parágrafo aqui, que resume um pouco o que nós estamos falando, e na verdade aqui nós vamos dar uma definição do que seria vocação eficaz. Uma definição um pouco mais profunda, simples e também profunda sobre o que nós estamos falando. O Anthony Huckman que nos oferece essa resumida, e com uma certa densidade, uma certa profundidade sobre vocação eficaz. Abre aspas, diz assim, vai ser projetado aí para você. Em resumo, a vocação eficaz é o convite do Evangelho tornado efetivo para a salvação no coração e na vida do povo de Deus. A não ser que Deus sobrenaturalmente transforme o coração dos que recebem o convite,
ele ou ela não poderá responder em fé. Essa transformação do coração ocorre na vocação eficaz. Uma definição mais completa da vocação eficaz pode ser esta: a ação soberana de Deus, por meio do Espírito Santo, pela qual ele habilita o ouvinte do Evangelho a responder ao apelo em arrependimento, fé e obediência. Fecha aspas. Então aqui você tem uma definição do conceito bíblico reformado sobre o que vem a ser vocação eficaz ou chamado eficaz, que trata dessa realidade. Nós dependemos totalmente de Deus para darmos o sim ao Senhor Jesus Cristo, para o arrependimento, para a fé e para a obediência. Dito isso, vamos às nossas considerações finais e aplicações. Primeiro, a doutrina da vocação eficaz é ensinada, como nós vimos, e aqui nós não falamos de todos os textos, de alguns, mas essa doutrina ela é ensinada em diversos textos do Antigo e do Novo Testamento. Sem nenhuma dúvida, essa doutrina está fundamentada claramente nas Escrituras, sem nenhuma forçação de barra. Segundo ponto, a doutrina da vocação eficaz é uma doutrina que está, sim, em conexão com outras doutrinas das Escrituras, como por exemplo, a doutrina da depravação radical do homem depois da queda, a absoluta dependência do homem em relação a Deus para a salvação, no processo de salvação. Está em comunhão também com a doutrina da regeneração, que é a implantação de vida, onde antes não existia vida, um novo nascimento, com a necessidade da pregação do Evangelho, entre outras doutrinas. Então existe sim uma sintonia, uma comunhão da doutrina da vocação eficaz com outras doutrinas que nós já estudamos e outras que nós vamos estudar. Mais um ponto, lembremos que a doutrina da vocação eficaz, ela é coerente. Além de ter base bíblica e, como consequência, ela é coerente com a nossa experiência do dia a dia. A doutrina da vocação do chamado eficaz é totalmente coerente com a experiência humana, pois eu sei, você sabe, nós sabemos que na prática, no dia a dia, nós sabemos que nós podemos rejeitar uma mensagem humana. Você pode ouvir o que eu estou falando e dizer não para tudo. Você pode ouvir o melhor e o maior pregador e dizer não a uma mensagem humana. Mas eu e você, nós não conseguimos responder por nós mesmos, sem a ajuda de Deus, ao apelo do Evangelho, em arrependimento, fé e obediência. Se Deus não nos ajudar, nós não conseguimos produzir em nós mesmos arrependimento, fé e obediência. E o detalhe, de novo aqui, isso vai entortar a lógica, isso não vai saciar a sede dos mais racionalistas, nós já falamos sobre isso, dos perigos do racionalismo, é o homem que tem que se arrepender, é o homem que tem que ter fé, é o homem que tem que obedecer. Ao mesmo tempo, isso só acontece pela graça de Deus. Quando você se arrepende, quando eu me arrependo, quando você tem fé, quando eu tenho fé, quando você obedece, quando eu obedeço, fomos nós que fizemos isso, na força que vem de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Soberania divina, responsabilidade, e o agir também humano. Então é possível que a gente diga não à mensagem humana. Mas quando o Espírito Santo nos convence, nós somos irresistivelmente transformados. Deus ele não violenta, a nossa vida, a nossa realidade. Ele nos transforma de uma forma perfeita. E, inclusive, nós às vezes não encontramos palavras para descrever
como isso se dá nessa relação de soberania divina e responsabilidade humana. Ele faz de uma forma que é perfeita. Ninguém vai para o céu puxado pelas orelhas. Ninguém vai ser condenado falando, oh, mas eu tentei tanto, eu sou uma pessoa tão boa, eu quis me arrepender, mas não acontece nada. Isso são coisas que nós às vezes concluímos quando nós nos afastamos, né? Nos afastamos das Escrituras. Deus faz de uma forma totalmente perfeita. A Bíblia ensina e a experiência do dia a dia, você sabe que você não consegue mudar, alterar a sua situação espiritual a parte da graça de Deus. Você sabe e eu sei disso. E a Escritura deixa isso bem claro. Embora, né, e aqui uma frase, né, embora o arrependimento e a fé sejam ações humanas, elas só são possíveis pela ação soberana, graciosa de Deus em nossos corações. E o último ponto, existe uma relação íntima entre vocação eficaz e eleição, como nós vimos no programa. Sendo assim, o que isso nos traz de aplicação? Sendo assim, preguemos, compartilhemos o Evangelho com fidelidade e expectativa e oremos a Deus para que Ele converta os corações dos perdidos, operando arrependimento, operando fé, operando obediência. E que Deus nos ajude e que Ele seja louvado. Preste atenção. Por que nós colocamos esse último ponto? Porque as Escrituras nos ensinam. E elas nos ensinam e elas destravam, né, algumas compreensões estranhas que nós temos. Né? Há quem crê na eleição, não vai crer na evangelização. Não, é exatamente o contrário. Quem crê na eleição é por isso que tem a crença correta na eleição, longe de ser algo que deve limitar, né, deixar a gente frio para a evangelização, ao contrário, a crença correta na eleição, correta, bíblica na eleição, deve ser a mola propulsora para a evangelização, porque Deus tem os seus eleitos, que Ele sabe, eu não sei, em todos os lugares, em todas as etnias, povos, tribos, línguas e nações. O que compete àqueles que creem em Cristo é pregar o Evangelho com fidelidade e expectativa de conversões. Os resultados estão nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E lembrando sempre, né? Eleição e predestinação são assuntos que, se está provocando, né, frieza em você, que você não entendeu de forma correta. Eleição e predestinação são assuntos para autorreflexão. Não é para você querer adivinhar, será que ele é? Será que ele é? Por que ele não? Você não sabe. Eleição e predestinação são assuntos para fazer autorreflexão. A pergunta não é, será que ele é? Por que ele não é? Isso é bobagem, porque você não sabe. Só Deus sabe. A pergunta que deve estar na nossa mente quando nós ouvimos esse assunto é, será que eu sou? Será que eu tenho os sinais de um eleito? Quais são? Eu me arrependi e continuo me arrependendo dos meus pecados? Eu me entristeci e continuo me entristecendo pelos meus pecados? Eu criei e continuo crendo no Senhor Jesus Cristo? Se a resposta for sim, glória a Deus, porque isso veio de Deus. E eu, pela graça de Deus, então tenho os sinais de um eleito. Agora, se eu estou preocupado com a salvação dele ou dela, o assunto não é mais eleição a princípio. O assunto é evangelização. Com a consciência na eleição. Deus tem os seus eleitos. E agora o que eu devo fazer? Pregar o Evangelho. Com fidelidade e expectativa. Ok? Terminamos assim por hoje. Quero fazer uma indicação bibliográfica. O livro aqui que nós já indicamos em outros programas, né? Redenção Consumada e Aplicada, de John Murray, editora Cultura Cristã. Aqui tem um capítulo específico que fala sobre o nosso assunto. Vocação eficaz ou chamado eficaz, que vai fazer com que você possa ampliar e aprofundar um pouco mais aquilo que nós colocamos aqui em termos mais genéricos. Ok? Então, próximo programa, Deus permitindo, nós vamos falar dos alvos da vocação eficaz. Considerações iniciais, programa passado. Hoje, a base bíblica. Próximo programa, se Deus permitir, nós vamos falar sobre os alvos da vocação eficaz.
Obrigado pela paciência, divulgue o nosso programa, bons estudos, que Deus muito o abençoe.